Oi pessoal, tudo bom? Tudo joinha com vocês? Vamos começar hoje nosso conteúdo novinho em folha, mas não tão novinho em folha assim, porque a gente vai dar continuidade ao da semana passada, tá bom? A gente vai falar hoje sobre distribuição eletrônica. Na semana passada a gente também tratou sobre isso, mas hoje a gente vai ver um novo tipo de distribuição, tá? Mas que depende muito da semana passada. Ou seja, vocês precisam estar sempre treinando esse conteúdo para não ficar com dúvida nem esquecer. Não pode esquecer, tá, gente? Então, estudo é muito treino, né? É muita fixação, é muita persistência, tá bom? Vamos lá então. Desculpem alguns errinhos, tá, gente, que aconteceram aqui. Meu programinha hoje aqui de fazer os slides estava meio de mal comigo, então desculpem qualquer coisa, mas eu vou corrigindo durante a explicação, tá? Vamos continuar então. Eu botei alguns conceitos aí que eu botei hoje, vamos destacar alguns conceitos para dar continuidade. Vamos entender o que são íons, tá? A gente vai ter que saber o que são esses carinhas para começar a nossa matéria nova de hoje. Lembra quando a gente falou sobre prótons, nêutrons, elétrons? Eles tinham carga e tal. Os íons, tá? Eles são indivíduos que vão perder ou ganhar elétron, tá bom? Quando a gente faz a distribuição lá, eletrônica, a gente está distribuindo esses elétrons, tá? Então, vamos tentar botar isso em prática. Para um átomo ele ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de próton e elétron, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer, nem sempre isso vai ser possível. Então vão surgir os compostos aí que são chamados íons, tá? Esses íons, pessoal, eles vão entrar na hora de fazer ligação química. Isso a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Por enquanto eu quero fixar bem isso aí com vocês, tá? Esse conteúdo sobre distribuição que vocês precisam estar afiadinhos para a gente poder começar o assunto de ligação química, tá bom? Então vamos lá. Sobre os íons, né, eu joguei já para vocês que eles são átomos que perdem ou ganham elétrons, tá bom? Em razão das reações, ou seja, quando acontece uma reação química, um perde, outro ganha, tá bom? E eles vão se classificar em dois. São os ânions e cátions. Eu vou dar aquelas minhas dicas famosas, bobas, mas que ajudam muito daqui a pouco. Um ânion, ele vai ser um átomo que vai receber elétron e vai ficar negativo. Isso é muito complicado na hora de fixar na mente. Tá? Ele recebe, mas fica negativo? Como assim? E o cátion, ele doa, né? Ele perde e fica positivo. Ué, dica. Ânion. Pensa que o ânion é aquele cara que está necessitando receber, mas ele é muito orgulhoso. Ele vai ficar muito tímido, vai ficar muito chateado por ter que receber de alguém. Então o ânion é aquele indivíduo que recebe, mas ao mesmo tempo ele fica lá triste, chateado, né? Então ele vai ganhar e vai ficar negativo. Boba minha dica, né? Mas vai ajudar vocês, hein? E o cátion é o contrário, né? O cátion é aquele cara positivo, sempre para cima, que vai doar para quem precisar. Então já se ligou na dica, né? O cátion ele é positivo e doa. O ânion ele é negativo e recebe, sempre o inverso, tá bom? Botei a dica lá em cima, o cátion sempre vai ser positivo. O ânion sempre vai ser negativo. Vamos que vamos. Sobre a distribuição eletrônica de íons. Semana passada a gente viu de camada, né? Kl, MnOPq, né? K, camada 1, L, camada 2 e assim por diante. E quanto cada uma valia também, né? O número máximo de elétron por nível. Lembra da caixinha? Que você podia botar dentro da caixinha a quantidade máxima? Então, não se assustem com esse diagrama, vocês não precisam gravar isso. Lembrando que ninguém é obrigado a gravar essa distribuição eletrônica, tá? A ordem dela. Isso vai sempre ser dado a vocês. Até em vestibulares, tá, pessoal? Vamos lá. A distribuição eletrônica por íon, ela é feita mexendo na camada mais externa
tá? É a camada de valência. Quando eu falo sobre camada de valência, eu estou falando daquela última camada, lá na hora da distribuição. É nessa camada que vai acontecer a formação de cátions e ânions, tá? É lá que a gente vai ter ganho ou perda de elétron. Lembra quando a gente distribuiu na semana passada? Então, a última camada lá que você tem é a camada onde vai acontecer o ganho ou perda de elétrons. Então, a distribuição eletrônica, ela vai acontecer com um átomo que pode estar em estado neutro ou fundamental, tá bom? Ele vai ser sempre realizado através desse diagrama. Mas, por favor, não fiquem com medo desse diagrama não, tá bom? Vamos lá. Vou explicar primeiro aqui os subníveis e depois eu vou lá para o diagrama. O subnível de energia, gente, ele foi criado se baseando aqui nas camadas, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Então, o subnível, ó, subnível, as camadas e o número máximo de elétrons e também o número da camada K1, L2, todo mundo tem relação. Nos subníveis, eu tenho 4 subníveis diferentes. Eu tenho o S, o P, o D e o F. Dentro de cada um, eu vou ter o número máximo de elétrons que o subnível vai suportar, tá bom? O número máximo de elétrons que vai caber em cada subcamada ou cada subnível foi determinado experimentalmente, ou seja, foram feitas experiências, né, dentro da química para entender onde que entrava cada um, por que cada um tinha esse número. Esse diagrama que eu mostrei para vocês aqui, falei para ninguém se assustar, foi criado pelo Linus Pauling. Tá? O Linus Pauling foi um cara que criou isso aqui e através disso aqui, vamos lá, ó, esses subníveis aqui, 1, S2, 2, S2, 2P6, essa ordem, pessoal, vocês não precisam gravar, né? Como eu falei para vocês, isso sempre vai ser fornecido, tá bom? Então, observa que aqui, ó, cada S, P, D e F, eles vão ter um número diferente. Só que assim, professora, no subnível S, eu posso botar 3? Não, não pode, porque só cabe 2. Posso botar 1? Pode. O máximo que ele vai alcançar aí, que ele pode carregar, é 2. No subnível D, eu posso botar 30? Não pode, o máximo é 10. Mas você pode botar 8, você pode botar 5, tá bom? Vamos tentar entender pelo exemplo. Olha só. Em relação aqui à distribuição, eu peço para fazer do átomo manganês, que tem número atômico 25. Vou distribuir, eu quero que faça distribuição por camada, tá? Mas vocês podem fazer aqui por subnível e depois organizar por camada. Vamos fazer do jeito que eu pedi, vou dar um zoom aqui. Tá? Ele vale 25. Então, a camada K, eu vou pegar lá minha camada K, vou lá na minha tabela de novo. Ó, a camada K, 1S, tá? Eu vou voltar depois para explicar isso de novo. Camada K, 1S2, tá? O que você conta é o número depois da letrinha do subnível, ou seja, S2, P6, D10, tá? São esses números que eu vou contar, não o número que vem antes, porque o número que vem antes é o número da camada. Olha aqui no diagrama, ó. K, nível 1, L, nível 2, M, nível 3, assim por diante. Então, esse número que vem antes da letra do subnível, que é o SPDF, indica o nível, tá? Então, ó, nível 1, subnível S. Nível 2, subnível S. Nível 2, subnível P, entendeu? Então, fica ligado nessa situação. Vamos voltar lá para o exemplo do manganês. Ele vale 25, eu tenho que distribuir esse 25 aí dentro desse diagrama. 1S, 2. Lembra que soma é sempre depois da letra do subnível. 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. E você vai somando até dar 25. Tá bom? Isso, gente, não precisa gravar. Tá bom? Esse 5N não existe, tá? O 5 pertence ao 3D ali, que eu falei que ia corrigir o erro. Tá? A camada N eu tenho 4S2. Aí eu fecho, né, com 25. Aí, para organizar por camada, você vai pegar contar só a soma. Por exemplo, K, 2, né, 1S2. L, 2S2, 2P6. 6 com 2, 8.
Camada M, eu tenho 6 com 2 com 5, 13. E na camada N eu tenho 2, tá? Então tudo somando dá 25. Mesmo exemplo eu dei aqui com xenônio, que o número atômico é 54, tá? Então eu tenho de K a O na minha distribuição por camada, tá bom? Lembrando que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu quero um elemento que vale 15 para fazer a distribuição aqui pelo diagrama do Linus Pauling, por esse subnível de energia, eu vou usar o quê? O 1S vale quanto S? Vale 2, não é? 2S vale quanto S? 2 também. Então, somando esses eu já tenho 4. Vamos para o próximo. 2P. Quanto que vale o P? Vale 6. Então, 4 com 6 dá 10. 3S. Quanto que vale o S? Vale 2. 12, né? 10 do anterior, com 2 agora 12. Quanto que falta para eu chegar a 15? Faltam 3. 3P, 3. Ah, professora, por que não 3P6? Porque se eu botar 3P6, eu não vou ter 15. Eu vou ter outro número. Eu quero 15. Então, o P pode valer 3 sim. Só não pode valer 8, tá bom? Então, dessa forma que a gente faz a distribuição por subnível. Eu vou pedir para vocês treinarem aqui escolhendo 6 elementos da tabela periódica. Desculpa aí a falta de acento, de cedilha, tá? Já pedi desculpa porque o teclado é complicado. Vocês vão fazer a distribuição por camada, vão pegar a tabela, escolher 6 elementos aleatórios, vão fazer a distribuição por camada e por subnível, tá bom? Vão tirar foto do caderno, façam no caderno que é mais fácil, fica mais organizado e depois vocês vão mandar para mim, ou nos comentários, ou na própria seção lá na atividade, que eu vou botar a atividade para vocês. Vou pegar uns links de vídeo que quem tiver alguma dúvida para fazer, se precisar eu faço no caderno, tento gravar, eu vou fazendo uma distribuição no meu caderno para vocês tentarem entender melhor, tá bom? Então é isso aí, vamos fixar, tem que treinar, é um conteúdo que se não treinar vai ficar perdido, tá bom? Então peguem a tabela, vão pegando números aleatórios, elementos aleatórios, vão organizando, treinem, tá bom? Até a próxima.